o professor Sumaré e a aula de hoje será sobre recursos minerais no Brasil. Então vamos falar de recursos minerais que temos no Brasil. Para começar, vamos pegar o conceito de recurso natural, tá? Recurso natural é tudo aquilo que existe na natureza e que satisfaz as necessidades humanas. Ou seja, tudo aquilo que a humanidade utiliza da natureza, que extrai da natureza. Então, lá em economia, quando a gente fala de extrativismo, uma das partes do extrativismo é o extrativismo mineral, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal, beleza? Em ambos os casos, nós estamos pegando coisas da natureza. Então, são recursos naturais. Eles podem ser divididos em várias formas, podem ser classificados de várias formas. O que o vestibular mais cobra da gente é sobre a velocidade de renovação, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que o ciclo deles é bastante curto, ou seja, o ciclo de renovação, ele se refaz e a gente vai consumindo e mesmo com o nosso consumo a gente não consegue acabar com ele. Beleza? Já os recursos não renováveis são aqueles que são ciclos muito longos. E aí, com o nosso consumo, a gente consome mais rápido do que a natureza consegue repor. Bom, uma coisa que é importante pensar aqui. Esse conceito, essa divisão, ela não é estanque. Algo que em um momento é renovável, em outro momento pode ser não renovável e vice-versa. Por quê? Porque a relação aqui é a nossa velocidade de consumo com essa velocidade da natureza repor. Dois que podem gerar uma polêmica aí. Primeiro, a questão da água. A água, podemos dizer que ela é um recurso renovável. Porém, com a quantidade de poluição que nós jogamos nas águas, já se considera que a água está se tornando um recurso não renovável. Um outro ponto é o petróleo, que é um recurso não renovável. Mas a gente só começou a utilizar petróleo a partir do século XX. Quando se altera aí a fonte de energia predominante prioritária. Já se usava petróleo, a humanidade já usava petróleo, mas de uma forma muito pequena, de uma escala muito menor. Né? Era utilizada principalmente para a construção civil. Ok? Há relatos aí da antiguidade da utilização do petróleo, né, para a construção civil. A utilização do petróleo a partir do século XX, que se torna a fonte de energia do mundo, aí sim o petróleo vai se tornar não renovável. Pode-se acontecer de novas fontes de energia aparecerem e a utilização do petróleo começar a reduzir. É pouco provável que o petróleo acabe no mundo. É muito mais provável que a gente mude a nossa forma, que mude a nossa matriz energética. Mas a discussão de matriz energética fica para uma próxima aula, ok? O que é importante aqui é a gente pensar que recursos renováveis, então, é aquele que a nossa velocidade de consumo é mais lenta do que a velocidade de renovação da natureza. Os recursos não renováveis é aquele que a nossa velocidade de consumo é mais rápida. Então, a gente está consumindo mais rápido do que a natureza repõe. Ok? Então, bora lá! Outra coisa que a gente pode classificar, uma outra classificação que também é bastante utilizada, são os recursos energéticos e os recursos não energéticos. E aí é bastante simples. Os energéticos geram energia. Nós vamos ter uma aula depois de fontes de energia, onde a gente vai caracterizar e classificar muito bem isso aqui. Em geral, a gente vai falar aqui dos combustíveis fósseis e do urânio, que é um mineral, beleza? Só que aí ele é utilizado para energia também. E os recursos não energéticos, que a maioria dos minerais são não energéticos, que aí seria a nossa utilização como matéria-prima, predominantemente. Então, de uma forma simplificada, a gente pode pensar assim, ó, energia e matéria-prima. Lá na aula de estrutura geológica, a gente falou, ó, escudos cristalinos é onde nós vamos encontrar matéria-prima, minerais. E as bacias sedimentares é onde nós vamos encontrar combustíveis fósseis, ou seja, energia. Beleza? Uma relação aqui da geografia física com a economia. Para a gente falar desses recursos minerais, é importante pensar que os locais onde extrai esses recursos minerais são as chamadas jazidas minerais. O que é uma jazida mineral? Nada mais é do que um local onde tem uma grande concentração desse recurso que vale a pena economicamente extrair. Porque se um local tem muito pouquinho, não vale a pena extrair. Então só vai ser interessante quando a gente tiver uma jazida. E a gente vai ver que essas jazidas, elas não estão muito bem distribuídas pelo mundo.
Outra coisa importante, e este conceito não aparece como conceito, aparece, mas a palavrinha aparece em enunciados às vezes, é o conceito de commodity. Muito provavelmente você já ouviu essa palavra commodity. O que é uma commodity? Commodity ele precisa de duas características fundamentais. Primeiro, é um recurso natural. Então esse recurso natural, ou seja, tem na natureza a gente utiliza. Então pode ser um recurso de extração ou também da agropecuária. Então assim, a soja, por exemplo, é uma commodity, ok? Entre os recursos minerais, a gente vai ter uma série de recursos minerais que são commodities, ferro, zinco, manganês e etc. Esses recursos naturais, então, eles são extraídos e são vendidos, eles são negociados. E aí vem a segunda característica importante das commodities, que é o preço universal. O que significa esse preço universal? Diferente das outras coisas dentro do capitalismo, que quem produz determina o preço, as commodities ela tem um preço único, é um preço que é negociado pela bolsa de valores. E aí ele é negociado pela bolsa de valores, você vai ter um preço que vai ser padronizado no mundo. Então não importa se esse ferro foi extraído no Brasil, se esse ferro foi extraído na China, na Austrália, ele vai ter um preço de negociação universal. Ok? Como ele tem um preço de negociação universal, as commodities elas têm um grande potencial de gerar impactos financeiros. Quando a gente for falar de geografia política, a gente vai falar aí da crise do petróleo. O que foi a crise do petróleo? Lá em 73. Foi quando o preço do petróleo disparou no mundo inteiro de uma vez. Beleza? Atualmente nós estamos vivendo um impacto com essas commodities que os preços eles estão caindo bastante, principalmente devido a esse momento da pandemia do coronavírus. Beleza? Então, commodity é uma coisa que gera impactos financeiros. Então, são recursos primários, são recursos naturais, mas geram esse impacto devido a esse preço universal. Ok? Bom, olha esse mapa da distribuição dos recursos minerais no mundo. Você vai ter que decorar onde tem todo o recurso no mundo? Não, não precisa. De uma forma bem simples, pense da seguinte forma: países grandes têm uma probabilidade muito maior de ter mais recursos, simplesmente pelo fato de ser grandes. Então aí vai entrar principalmente os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Estados Unidos, Canadá e Austrália. São os principais países aí em recursos minerais no mundo. Beleza? Bom, e o Brasil? Aqui um mapa do Brasil, distribuição de recursos minerais. Se a gente fizer aqui uma sobreposição desse mapa com um mapa da estrutura geológica no Brasil, a gente vai ver que os recursos minerais predominam nas regiões de escudos cristalinos. E aí vamos pegar os principais locais do país. O mais importante, eu costumo até brincar com os alunos e dizer o seguinte, cara, na dúvida, chuta Carajás, ok? Por quê? O Projeto Grande Carajás é o maior complexo do país. De lá se extrai ferro, manganês, bauxita, ouro e praticamente tudo isso é para exportação, principalmente pela ferrovia Carajás-São Luís. Então sai do Pará ali, vai para o Porto da Madeira, lá no Maranhão, e dali para exportação. Ferro, manganês, bauxita e ouro, principais recursos. Pô, então é só aí que tem essas coisas? Não. Ferro predomina ali a produção no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então ali em Minas Gerais a gente tem a região do Vale do Aço, cerca de 75% do ferro do país é extraído dali e vai ser também exportado. Então ele sai dali e vai para uma ferrovia Vitória Minas, lá para o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, e dali também vai para a exportação. Beleza? Então, enquanto o Carajás você tem vários recursos, no quadrilátero ferrífero, predominantemente o ferro, ok? A Serra do Navio, que fica lá no Amapá, merece um destaque porque era onde nós tínhamos uma grande extração de manganês e já esgotamos 2/3 dela. Ou seja, é uma reserva, uma jazida que já quase acabando, tá acabando porque estamos extraindo muito, beleza? Também é para exportação pela ferrovia aí, a estrada ferroviária do Amapá, que vai lá para o Porto de Santana, no Amapá, e dali também vai para exportação. Então, olha só, o que nós vimos nesses 3 locais até agora? Sempre exportação. Beleza? E a gente percebe que Amapá, Pará e Minas estão assim próximos, vamos dizer assim, do litoral. Já o maciço do Urucum, que está lá no interiorzão, lá no Mato Grosso do Sul, é predominantemente para consumo interno de ferro e manganês. Mas por que, Sumaré? Por quê? Bom, se
nós estamos falando de commodities, se esses recursos minerais eles têm um preço universal, é mais interessante a gente exportar o que está mais perto do litoral, porque a gente tem um custo menor com o transporte. Enquanto este do Mato Grosso do Sul, como está muito longe do litoral, encareceria esse processo. Também tem uma exportação aqui do maciço do Urucum, mas aí é de uma forma diferente, vai por hidrovia indo para o Mercosul, para os países do Mercosul. Então a maior parte dessa extração do maciço do Urucum é para consumo interno, ok? Então para exportação, Serra do Navio, Carajás e quadrilátero ferrífero. Então o que você tem que lembrar aqui? Quadrilátero ferrífero, ferro. Serra do Navio, nós temos o manganês e está quase acabando. Carajás tem tudo, beleza? E o que também tem em comum aqui, gente? Aqui nós temos em comum a Vale, a antiga Companhia Vale do Rio Doce, que era uma estatal. Ela foi criada, então a gente vai falar, quando falar de economia do Brasil, a gente vai falar da criação da Companhia Vale do Rio Doce, e que tinha um monopólio dessa extração mineral. E aí, em todos esses locais, todos esses grandes parques aí de extração, nós temos aí a Vale predominando até hoje. A Vale, apesar de ser uma empresa privada, ela mantém aí praticamente o monopólio da extração mineral do Brasil. Ok? Bom, aqui a gente vai terminar aqui vendo algumas imagens dessa extração. Por quê? Porque o processo de extração é importante a gente sempre lembrar que é um processo que é muito invasivo, é um processo que faz aí uma grande degradação ambiental. Então essa imagem, cara, se você perceber aí o tamanho, se você conseguir notar, né, que nós temos aí maquinários pequenininhos olhando ali, ó. Por quê? Porque esse buracão que foi feito, foi tudo extraído, foi tudo retirado. Aqui é uma imagem, aqui uma outra imagem, né? Então a gente vê aqui agora avermelhado, lá mais esverdeado, aqui avermelhado, porque estamos aqui numa jazida de outro mineral, né? Uma jazida de ferro. A gente pode perceber também que esse buraco é gigantesco, porque dá para ver maquinários pitiquiquinhos ali embaixo, ok? E esta última imagem é a imagem de Serra Pelada, né? Serra Pelada merece um destaque aqui, que foi a nossa corrida ao ouro brasileira. Então aqui foi uma proposta do Estado para aumentar, né, a produção de ouro no Brasil. Qual que era a ideia? Libera para a galera ir lá pegar ouro. Então você pode pegar ouro, você pega o ouro é seu. Então você vai ficar rico. Então você vai ter que vender esse ouro. Então você vai vender esse ouro, o ouro vai chegar para o Estado. Então é uma forma do Estado baratear o processo. Nessa imagem aí, gente, essas coisinhas pequenininhas aí empilhadas nesse paredão são pessoas. Então, nos anos 80 aí, final de 70 e 80, nós tivemos muitas pessoas indo para essa região aí com um sonho, né, de ficar rico. Tem um documentário bastante interessante que fala da Serra Pelada, né? Então recomendo aí se você quiser depois dar uma olhada para ver como que foram as condições e ainda são, porque ainda tem pessoas ali que ainda estão aí com esse sonho de ficar rico, beleza? Um número bem menor hoje, mas ainda temos pessoas minerando. Ok? Galera, hoje essa aulinha aqui é muito mais assim, factual, é posicionar os locais aqui dessas extrações no Brasil, ok? Algumas questões aí, principalmente de primeira fase, FUVEST mais especificamente, costuma cobrar essas 4 regiõezinhas. Algumas universidades particulares cobram bastante essa extração, beleza? Mas no geral são questões que caem muito pouco no vestibular. Com isso aqui a gente conclui aqui a nosso ciclo, né, de relevo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se quiser, você pode voltar nos vídeos anteriores, mas se ficar ainda alguma dúvida, é só perguntar que a gente resolve. Beleza, galera? Falou, valeu!